Aula 10.2. Conteúdo: distância entre dois pontos. Habilidade: descritor 6. Identificar a localização de dois pontos no plano cartesiano. Saber localizar pontos num plano cartesiano e calcular suas distâncias. Ok, muito boa noite a todos. Agora é a vez de matemática, tá? Nós iremos abordar alguns conceitos aí de geometria analítica. Conforme vocês viram aí no Abre Aulas, nós iremos ver, né, abordar a distância de dois pontos, que é um assunto bastante recorrente aí em provas de vestibular e em provas do Enem também. E nós resolvemos colocar nessas 4 aulas do Saber Mais, tá? Hoje é a nossa segunda aula de matemática, nós teremos ainda mais 2 aulas, tá, do Saber Mais, ok? Bom, antes de nós iniciarmos aí o nosso conteúdo, eu trouxe um vídeo para ilustrar a nossa aula de hoje. Vamos ver esse vídeo então, vamos lá. As discussões sobre cidades compactas ganharam destaque na C40. Urbanistas apontam a importância da redução da distância entre áreas residenciais e comerciais, uma saída para melhorar a qualidade de vida nas metrópoles. Na capital paulista, o emprego normalmente está longe das áreas mais populosas. Para chegar no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, Raimunda perde muito tempo. Se for assim direto, é 1h45. O bairro é um dos poucos onde o morador tem acesso a tudo. Está dentro do conceito urbano e moderno de cidade compacta. Um bairro ideal, né, do ponto de vista da compactação, é você ir mesclando esses diferentes padrões de verticalização, com moradia, mas também com comércio local, com mercadinho, com bar, com serviços, creche, escola, posto de saúde. Compactar não significa simplesmente verticalizar. É preciso evitar uma concentração excessiva de pessoas. Por isso, casas como estas precisam existir ao lado de prédios e do comércio, o que exige uma política bem definida para a ocupação do espaço urbano. A família de Luzia mora nesta casa há 40 anos, mas a especulação imobiliária insiste em tentar tirá-los daqui. Acho que essa região ficou uma região muito valorizada, então o assédio das construtoras está se tornando cada vez maior. Em São Paulo, a história se repete e a cidade cresce de forma desordenada. A dinâmica que hoje guiou até hoje a implantação da cidade foi uma dinâmica de fazer regras de zoneamento e deixar a cidade se desenvolver. E eu acho que ela acabou resultando numa cidade muito espraiada, onde as pessoas moram muito longe de onde trabalham. Hoje a cidade compacta foi um dos temas debatidos no C40. Paris foi lembrada como um bom exemplo. Em 10 anos, a metrópole de 2 milhões de habitantes trouxe para perto do centro 30 mil pessoas. Reduziu o trânsito e o gasto de energia. Mas para atingir o objetivo foi preciso regras rígidas. Exigiu das construtoras que metade das moradias construídas na cidade fossem destinadas à população de baixa renda. La calidad de vida en la ciudad de París está mejorando bastante. Ok, então nós vimos aí esse vídeo falando sobre as cidades compactas, né, que é para a gente ter essa noção de distância entre um ponto e outro. Então hoje em dia você, principalmente nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, às vezes para você se deslocar 100 metros, né, você precisa fazer um arrodeio danado, né? Por conta dessa dificuldade de mobilidade urbana, né? Então a distância entre pontos, ela aborda justamente isso daí. Como é que você faz, né, para calcular a distância entre dois pontos? Existe um ditado na matemática que diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Ou seja, quanto mais reto você segue, né, nessa trajetória, menor é essa distância, tá? Mas vamos ver essa cartela aí que fala sobre algumas curiosidades. Olha só que interessante. Quando viajamos de carro de uma cidade a outra, será que essa viagem é realizada em linha reta? Quando viajamos de avião, será que o avião sempre voa em linha reta também? Certamente de forma intuitiva você diria não para estas duas perguntas. Mas vejamos o que a matemática tem a nos dizer. Então, olha só, conforme nós vemos aí nessa próxima imagem, tá? Ele diz aí, ó, dados dois pontos A e B, a distância entre eles, que será indicada por DAB,
é a medida do segmento de extremidades A e B. Essa distância poderá ser calculada de duas formas, conforme as situações a seguir, tá? Aí nós temos mais um gráfico, né, um mapa aí que mostra, nessas linhas vermelhas, né, esse conceito de ligação entre pontos, né? Então, nessas linhas vermelhas aí a gente vê a ligação entre as cidades. Então, tudo isso aí, né, a gente consegue calcular através desse conceito de distância entre dois pontos, tá? Agora é o seguinte, moçada, existem duas situações aí, ó. Quando a gente vai calcular a distância de um ponto a outro, né, a gente pode fazer isso através de uma subtração simples, ou então a gente pode utilizar um outro conceito, tá? Existem duas formas para fazer esse cálculo de distância entre dois pontos, tá? A primeira forma, nós vemos aí nessa imagem, que é quando a reta está paralela ao eixo X ou ao eixo Y, tá? Então, nessa imagem aí, ó, quando a reta estiver paralela ao eixo X ou Y, tá? Que é nesse caso aí, ó, perceba que nós temos uma reta vermelha ligando os dois pontos A e B, e essa reta, né, ela está exatamente paralela ao eixo X, tá certo? Quando isso acontecer, atenção, hein, somente quando isso acontecer, nós iremos fazer distância AB igual a XB menos XA, ou seja, nós vamos pegar a coordenada B menos a coordenada A, tá? Vamos fazer aí essa subtração e vamos encontrar a distância entre os dois pontos, tá? Eu trouxe aí um exemplo, daqui a pouco eu vou lá para o quadro digital para a gente ver essa situação, onde essa distância entre esses dois pontos é calculada da forma como nós acabamos de ver. Você pega o valor de x2 menos o valor de x1, subtrai e encontra ali a distância entre os dois pontos. Mas isso só quando a reta estiver paralela ou ao eixo x ou paralela ao eixo y. Nessa segunda situação aí que nós vemos, essa reta ela não está paralela, essa reta verde aí que você está vendo, ela não está paralela nem ao eixo x e nem ao eixo y. Perceba que ela está aí meio que na diagonal, tá? Então, quando isso acontecer, nós vamos precisar utilizar essa equação aí de cima, ó. DAB igual a raiz quadrada, né? x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado também, tá certo? Então, nós temos essas duas situações aí, tá? Que pode ocorrer. Vamos lá para o exemplo 1, para a gente já colocar em prática esses conceitos aí. Como é que a gente faz esse cálculo? Então, olha para cá todo mundo. Vocês vão ver que é bem simples, ó. Tá aí o nosso entendimento, até para a gente visualizar melhor também no gráfico, né? Vamos marcar no plano cartesiano esses dois pontos aí. Então vamos lá, está aqui o nosso plano cartesiano. Ponto A, menos 2 e menos 1. Então vamos marcar o ponto A agora. Menos 2, né? Valor de x e valor de y. Então o x é igual a menos 2. Então vai estar aqui. Menos 2. E o y é igual a menos 1. Então, nessa região aqui. Aí está o ponto A. Vamos marcar agora o ponto B. No ponto B, nós temos o x igual a 3, né? 1, 2, 3. E o valor de y também é menos 1, tá? O valor de y também é menos 1. Então, olha só como foi que ficou aqui esse gráfico cartesiano. Presta atenção, ó. Quando você ligar esses dois pontos aqui, observa, vou colocar até de preto para destacar melhor, observa que essa reta que liga o ponto A ao ponto B, ela está paralela, ou seja, ela está ao lado do eixo X. Então, isso significa o seguinte, que para eu calcular a distância entre esses dois pontos aí, o que eu vou fazer?
Apenas isso aqui, ó. Distância de AB vai ser igual a XB menos XA. Ou seja, está aqui o meu XB, está aqui o meu XA. Professor, poderia fazer x2 menos x1? Poderia. O importante é você fazer o x final, né, que no caso aqui é o xb, menos o x inicial, que é o xa. Então vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Distância de AB igual. O valor de xb está aqui, ó, 3 menos o valor de xa. XA, ele vale menos 2, então você coloca aí, né, entre parênteses, para você não escorregar no jogo de sinal, tá? Então a distância de AB vai ser igual a 3 mais 2, né, fazendo aí o jogo de sinal, portanto a distância é igual a 5, ok? Simples assim. Mas atenção, você só vai fazer essa subtração direto, repetindo novamente, quando essa reta que nós traçamos aqui no plano cartesiano, né, for paralela ao eixo X, ou ao eixo X, tá? Ou então ao eixo Y. Se a reta estiver paralela ao eixo Y, aí você vai fazer YB menos YA. Se a reta estiver paralela a X, que é o caso aí, você vai fazer XB menos XA. Subtrai ali, encontrou e tal, beleza? Vamos ver agora um outro exemplo em que essa reta ela não vai estar paralela a nenhum dos dois eixos. Ó. Quando isso acontecer, que é esse o caso aí, nós vamos ter que utilizar aquela equação que nós vimos lá no segundo exemplo, tá? Ok. Vamos traçar aí o plano cartesiano para a gente ver como é que vai ficar aí essa situação. Deixa eu colocar o pincel aqui mais largo um pouquinho, ficar melhor para vocês verem aí. Beleza. X e Y. Vamos lá, ponto C agora. Ponto C e ponto D. Ponto C, quais são as coordenadas do ponto C? As coordenadas do ponto C são 3 e 5, né? Ou seja, x igual a 3, então nessa região aqui, e o y igual a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui 5. Vamos marcar o ponto agora. Aqui é o ponto C. Ponto D agora. Ponto D, o x é igual a menos 2 e o y é igual a menos 3. Então x menos 2, está para esse lado aqui, ó. Menos 2 e o y menos 3, está aqui para baixo. Beleza, vamos marcar o ponto. Aqui está o ponto D. Liga agora os dois pontos, ou seja, traça a reta. Olha aí, ó, percebam, né, que essa reta S, ela não está paralela. Muito bem. Se ela não está paralela, nós iremos calcular a distância do ponto C ao ponto D, utilizando essa equação aqui, ó. Distância, né, de AB igual a raiz quadrada de quem? X2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Tá? Muito bem. Vamos agora descobrir quem é x2, quem é x1, y2, y1. Aí você vai olhar agora para o gráfico, para o plano cartesiano. Bom, quem é x2 então? x2, está aqui o eixo x. O x2 é esse cara aqui, ó. x2, tá? x1 é esse outro aqui, tá? Vamos ver quem é y2 e y1. O y2 está aqui, ó. y2, que é 5, e o y1, que é 3. Tá? Muito bem. Vamos agora fazer
as substituições aí na nossa equação. Então, a distância de AB, raiz quadrada, vamos lá, x2. x2 é 3, então 3 menos x1. x1 é negativo, é menos 2, então você coloca ele dentro do parêntese, tá? Para não ter problema aí com jogo de sinal. E isso aqui tudo é elevado ao quadrado. Mais y2 agora. Nosso y2 está aqui ele, ó, é igual a 5. Então, 5 menos y1. y1 está aqui, é menos 3. Então, também dentro do parêntese, vou colocar um colchete aqui. Isso aqui é elevado ao quadrado. Beleza. Bom, vamos agora resolver os sinais, né? Fazer o tal do jogo de sinal. Isso aqui vai dar raiz quadrada, né? 3, menos vezes menos dá mais 2. Isso aqui é elevado ao quadrado, mais 5. Menos vezes menos também vai dar mais 3. Isso aí é elevado ao quadrado. Beleza? Muito bem. Então, a distância de AB, agora sim vamos resolver aí. Que vai ficar 5 elevado ao quadrado. Eu estou fazendo passo a passo aqui, mas para você que já tem aí domínio, né, tem alguma facilidade, você já faz isso aí tudo direto, né, sem precisar estar fazendo aí linha por linha. Mas para que todos entendam, né, eu estou fazendo esse passo a passo aí. Então agora sim, raiz quadrada de 25 mais 8 vezes 8, 64. Então tá aí, 5 elevado ao quadrado, que dá 25, mais 8 elevado ao quadrado, que dá 64. Então agora nós temos aí 64 mais 25, que vai dar 89, né? Então a distância do ponto A até o ponto B vai ser raiz quadrada de 89. Olha só, esse resultado, né, dependendo aí da prova que você tiver fazendo, pode ficar em forma de raiz, tá certo? Ou então ele pode ficar aí em número decimal. Então vamos lá, não conseguimos colocar a calculadora aqui, mas eu fiz aqui o cálculo fora do ar, tá? E deu 9,43, tá? Ou 9,43. Então esse daí é o resultado, tá, da distância. E esse 9,43, né, pode ser 9,43 centímetros, pode ser 9,43 metros. Aí vai depender do contexto que a gente estiver trabalhando, tá certo? Então olha só, pessoal, não esqueçam, tá? Nós poderemos ter, vou reiterar novamente, duas situações. A reta pode estar paralela ao eixo X ou ao eixo Y. Se isso acontecer, você vai fazer XB menos XA. Fechou, acabou, morreu a história. Agora, se a reta não estiver paralela, aí você vai aplicar esse procedimento que nós fizemos aqui, tá? Você vai pegar lá a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado, tá? Tira a raiz quadrada de todo mundo e dá o resultado. São essas duas situações que podem acontecer no caso, tá, de distância entre dois pontos aí no plano cartesiano. Fechado? Beleza? Deu para entender? Bom, vamos lá então verificar a nossa DLI para ver a atividade que a gente tem para fazer. Vamos lá. Então tá aí. Dados os pontos, né, A, B, C e D, marque-os no plano cartesiano e determine suas distâncias, tá? Então determina aí a distância de AB, determina a distância de CD, tá? Nós temos aí 10 minutos para fazer essa atividade. Eu acho que dá tempo, tá? Então vamos lá fazer e daqui a pouco eu volto aí para a gente corrigir, hein? Quero ver todo mundo fazendo. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é marcar esses pontos aí no plano cartesiano, tá? Professor, mas eu consigo fazer direto, professor. Tudo bem, mas você que ainda tem alguma dúvida, tá? Ou alguma dificuldade, marca primeiramente os pontos no plano cartesiano, porque aí você tem uma visão
melhor, tá certo? Então vamos lá. Aqui o nosso plano cartesiano, vamos marcar os 4 pontos, tá? Então o primeiro ponto é o ponto A, que é x igual a 4 e y também igual a 4. Então, x igual a 4, tá para cá, 1, 2, 3, 4, y também igual a 4. Beleza, 4 aqui, liga o ponto, aqui é o ponto A. Vamos agora marcar o ponto B. O ponto B, o x é igual a menos 3. Então, 1, 2, 3, menos 3. Tá? E o y também é 4. Então, está aqui o 4 já marcado, né? Então, está aí o ponto B. Muito bem. Vamos marcar agora o ponto C. O ponto C, eu tenho 3 e menos 3, ou seja, x igual a 3. Então, aqui está, x igual a 3. E o y igual a menos 3. Está aqui para baixo, então. 1, 2, 3. Menos 3. Ligando aí o ponto, nós temos agora o ponto C. Beleza, vamos agora para o último ponto, que é o ponto D. O ponto D, o x é menos 3. Está aqui já. E o y é igual a menos 1. Então, deixa eu tirar esse menos 3 daqui para liberar espaço. Então, menos 3 e menos 1, né? Menos 1, vou colocar aqui embaixo. Menos 1, aqui está o ponto D. Muito bem, marcamos todos os pontos, agora vamos calcular a distância. Vamos calcular a distância, por exemplo, do ponto A até o ponto B. Essa distância aqui, ó. Eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Aí eu verifiquei que essa reta que eu tracei, essa reta preta, que eu vou chamar de reta S, eu verifiquei que ela está paralela ao eixo X. Então, se ela está paralela ao eixo X, significa que eu estou com sorte, né? Porque a distância vai ser distância de AB, basta eu fazer, então, x2 menos x1. Resolvi meu problema. x2 menos x1. Então, nesse caso aí, a distância de AB, quem é o valor de x2? x2, ponto A, ponto B. Então, x2, olha ele aqui, 4. Menos x1. x1, menos 3, ó. Menos 3, então, menos 3. A distância, nesse caso, aí você faz o jogo de sinal, menos vezes menos dá mais. Portanto, distância vai ser igual a 7. Tranquilo, tá? Sem problema. Bom, agora vamos calcular a distância do ponto D até o ponto C. Do ponto D até o ponto C. Opa, então eu verifiquei que essa reta aí, ela não está paralela nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Utilizar aquela equação grandona lá, né? Distância de CD, que vai ser igual a raiz quadrada, ó. Vamos lá. y2 menos y1, não é? x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Aí, a partir daqui, você vai identificar, né, quem são os elementos, ou seja, quem é x2, quem é x1. Nós estamos analisando os pontos C e o ponto D, o ponto C e o ponto D. Então, você vai olhar apenas para esses dois pontos aí, tá? Como é que vai ficar, então? Vamos descer um pouquinho aqui. Distância CD. Raiz quadrada. Vamos lá. Quem é x2? Vamos olhar agora lá para o ponto C, né? Quem é x2 nesse caso aí? x2, olha ele aqui, 3, não é? E o x1, x1 é menos 3, ó. Tá? Então, aqui vai ficar 3 e menos 3. 3 menos daqui da fórmula, né? Com menos 13 de lá do elemento. Elevado ao quadrado.
mais... Agora vamos analisar y2 e y1. y2 é 4, ó. y2 é igual a 4 no caso, né? Menos 3 aqui. Não, é menos 3 com menos 1, ó. Né? Porque é do ponto D até o ponto C. Então, menos 3 e menos 1. Então, aqui... menos 3 menos 1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Beleza, vamos fazer agora o jogo de sinal. Distância de CD vai ser igual a 3 mais 3 elevado ao quadrado mais menos 3 mais 1 elevado ao quadrado também. Então, continuando aí, a distância do ponto C até o ponto D vai ser de 6 ao quadrado, né? Mais menos 2 elevado ao quadrado. Né? Menos 3 com mais 1 vai dar menos 2. Isso aí é elevado ao quadrado. Então, distância de CD vai ser igual a 36, 6 ao quadrado é 36, mais 2 elevado ao quadrado é igual a 4, tá? Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. 2 ao quadrado, 4. Então, distância de CD é igual a raiz quadrada de 40. Tá certo? Então, aí está o cálculo da distância do ponto C até o ponto D. Só lembrando que essas distâncias aí, você poderia pegar, por exemplo, o ponto B e o ponto C. Você poderia pegar o ponto A e o ponto D. Depende do ponto que você quiser pegar, tá? Nós pegamos o ponto A e o ponto B. No caso do ponto A e do ponto B, a reta ficou paralela, beleza. Mas do ponto C para o ponto D já não ficou, nós tivemos que fazer esse procedimento aí, tá certo? Nós vamos agora para a nossa interatividade final. Vou chamar para cá a professora para a gente finalizar a aula. Vamos lá. Agora nós temos um momento que nós vamos fazer o fechamento da nossa aula, né, de hoje. E em língua portuguesa nós falamos sobre coesão, falamos sobre um descritor muito importante que vai constar nas avaliações externas, especialmente no Enem, e vocês precisam estar atentos e ter assim uma preocupação maior quando for fazer a leitura. Quando você for fazer a leitura de qualquer tipo de texto, precisa estar atento a esses detalhes importantes, não é? Qual é o descritor 15? É estabelecer relação entre as partes de um texto. Então, quando nós vamos produzir um texto, há sempre aquela preocupação e as instruções do professor para que a gente tome cuidado, para que um parágrafo não fique isolado do outro, não é verdade? Então, um parágrafo precisa ter um tipo de ligação, um tipo de diálogo com o outro. Então, o que nós percebemos no descritor 15 é isso. Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições e substituições que contribuam para a continuidade do texto. O que é a continuidade do texto? Justamente aí, um parágrafo dando continuidade para o outro, um parágrafo resgatando questões, resgatando elementos, expressões que foram ditas anteriormente, como nós vimos nos nossos textos de hoje, né? Assim como precisa haver o diálogo entre as palavras, a organização do nosso pensamento, precisa também ter a organização dos parágrafos, para que haja essa sequência lógica de ideias. Isto é coesão. Então, a coesão está aí e nós percebemos que determinadas palavras vão buscar lá atrás sentidos, efeitos de sentido de termos que foram mencionados para fazer esse diálogo interno, ok? Agora para o professor. Então, pessoal, no caso da matemática, né, essa leitura que a professora falou, essa interpretação, ela também é fundamental, porque matemática e língua portuguesa,
caminham juntas. Por isso que nós estamos aqui, para reforçar essas aulas para vocês. Muitas vezes o aluno, ele consegue entender a lógica matemática da questão. Eu estou falando de provas de concursos públicos, de vestibulares, né? Agora tem o Enem, que é muito falado. Então, às vezes o aluno ele consegue entender ali a lógica matemática, consegue fazer as operações matemáticas, mas quando se trata de interpretar a questão, né, aí os alunos têm um pouco de dificuldade. Por exemplo, questões que envolvem a leitura de gráficos, por exemplo, questões que envolvem a leitura de tabelas. Às vezes a parte matemática é muito simples, às vezes é só uma subtração, uma adição, né, de alguma informação, mas como o aluno ele não consegue retirar daquele texto, daquela tabela, a informação que ele precisa, né, ele acaba não logrando êxito na questão. Então, daí a importância dessas nossas aulas aqui do Saber Mais, né? Então, a gente está praticando aí esses conceitos, não é isso, professora? Isso mesmo. O aluno não consegue interpretar o enunciado de um exercício de matemática, de história, geografia. Por quê? Porque ele tem dificuldade para fazer a interpretação, ele tem dificuldade para fazer a leitura. Então é preciso praticar a leitura e dar uma atenção especial para a semântica, para o sentido que cada palavra tem e a relação que essas palavras têm entre si dentro desse enunciado, né? Para saber o que está sendo pedido. Porque, como disse o professor, às vezes a questão nem é difícil, mas você não sabe o que fazer com aquela questão. Você não sabe para que caminho ir, porque você tem dificuldade de leitura. Então, precisamos praticar a cada dia mais a leitura e observar todos esses descritores que estamos vendo, como vimos na semana passada, tema, hoje estamos vendo coesão e vamos continuar vendo questões super importantes para vocês na hora do Enem e não só na hora do Enem. Qualquer avaliação externa que vocês forem fazer, vocês vão estar atrelados a esses conhecimentos, tá bom? Então, é só hoje, né, professor? É só. Semana que vem a gente se encontra de novo aqui, hein? Isso. Tchau, tchau. Até lá.